Bom dia a todos. Vamos lá para a nossa revisão, não é? O que nós temos na primeira questão? Dado o alceno abaixo, informe os produtos para uma. Então vamos lá para o alceno que nós temos. H2C, dupla CH, simples CH, dupla C, CH3, CH3. Na letra A, ele nos pede o produto para uma oxidação branda. Então, o que nós precisamos saber para toda oxidação branda? Toda oxidação branda, nós vamos desfazer a ligação dupla e vamos permanecer com o composto todo conectado somente com ligações simples. Então, nesse caso, nós vamos acrescentar uma hidroxila em cada carbono da dupla ligação. Lembrando que essa dupla ligação ela se desfaz, passando a ficar somente uma ligação simples entre carbonos. A hidroxila vocês podem colocar tanto em cima como embaixo, sem problema. O CH3 não tem problema da gente colocar aqui em cima. Pronto. Este é o nosso produto. CH2OH, CHOH, 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 CH3 e CH3 finalizando a nossa cadeia carbônica. Na nossa letra B, nós vemos que foi pedida uma oxidação enérgica. No caso da oxidação enérgica, lembrando a todos, nós vamos precisar romper tanto a ligação dupla quanto a ligação simples entre carbonos. Então, de uma reação enérgica, nós vamos ter vários produtos. Então, nós temos o primeiro carbono, que é um carbono primário, carbono secundário, aqui também. Aqui nós temos um carbono terciário. Carbono primário nós vamos ter CO2 e água como produtos da oxidação enérgica. Carbono secundário nós vamos ter a formação de um ácido carboxílico. Carbono secundário, ácido carboxílico também. E aqui nós temos um carbono terciário. Aqui nós vamos ter a formação de uma cetona para o carbono terciário. Então, secundário, terciário. E vamos lá para os nossos produtos. A primeira parte, que é o carbono primário, nós temos CO2 mais água. A próxima parte, nós temos esse meio aqui entre ligações duplas. Então, nós vamos ter nesse ponto aqui a formação de um ácido carboxílico, nesse outro ponto um ácido carboxílico também. Então, mais aqui nós temos a nossa carboxila, já que nós temos um carbono secundário naquela posição, ligação simples, C. Nesse outro C nós temos lá em cima também o carbono secundário, então novamente carboxila. Então aqui nós temos a formação de um ácido dicarboxílico. Finalizando com o nosso carbono terciário, aqui nós vamos ter a formação do grupo cetona. C, esse grupo cetona, aqui era a ligação dupla com a cadeia carbônica. Nós vamos colocar a dupla O, CH3 embaixo, CH3 em cima. E nós vemos os três produtos: carbono primário, CO2 e água, carbono secundário formando ácido carboxílico, o outro carbono fazendo ácido carboxílico também, e o carbono terciário fazendo o grupo cetona. Na letra C foi solicitado o produto da ozonólise.
Lembrando que a ozonólise, a gente muda a regra. Carbono primário forma aldeído, o carbono secundário forma aldeído, secundário aldeído, e o terciário cetona, semelhante à oxidação enérgica. Então vamos lá. No nosso carbono primário nós temos a formação do aldeído, então C. Como nós temos lá CH2, um desses hidrogênios é o que vai fazer parte da carbonila do nosso grupo aldeído. O outro hidrogênio fica aqui fora. Então, CH2 aqui em cima. CH2 é um hidrogênio da carbonila e o outro hidrogênio que fica para fora. E dupla O. Na ozonólise também nós temos um conteúdo energético muito alto. Vamos dividir também o nosso composto em várias partes. Carbono secundário, nós vamos passar a aldeído também. Então, o hidrogênio que estava conectado lá com o carbono na forma reduzida, a gente vai abrir, colocando ele na carbonila. A ligação simples entre os carbonos. O outro carbono aqui também tem dupla, então novamente a gente vai formar um grupo di, só que nesse caso aqui é um grupo de aldeído. E o carbono terciário, novamente a produção da cetona. A ligação dupla era com a cadeia carbônica, a gente coloca dupla com o O agora, CH3 abaixo e CH3 completando os nossos produtos. Agora para a nossa segunda questão. Enunciado: numa reação de oxidação enérgica foram obtidos propanona e ácido metilpropanoico. Qual o alceno sofreu tal reação? Então agora nós temos uma reação inversa, saindo dos produtos, e ele quer que a gente descubra qual é o reagente. Então, propanona, prefixo prop, 3 carbonos. Finalizou em ona, porque nós temos o grupo cetona. E agora só completamos com os hidrogênios. Já tem uma ligação, completamos com 3. E já tem uma ligação, completamos com 3 também. O primeiro produto foi a propanona. O segundo produto, ácido metilpropanoico. Propanoico, prefixo prop, nós temos 3 carbonos. Se é o grupo ácido, então nós temos C dupla O, OH. E agora muito cuidado. Ácido metilpropanoico, se nós conectarmos o radical metil aqui, ele não vai ser um radical, e sim ele será uma continuação da cadeia carbônica, que irá iniciar aqui e vai descer para terminar no radical metil que nós teríamos aqui. Então, esse radical metil, nós só podemos conectá-lo entre 2 carbonos. Lembrem, radicais não são conectados no último carbono da cadeia carbônica, senão eles serão a continuação e não a ramificação. Então, radical metil nesse ponto. Aqui nós já temos o carbono com as 4 ligações. Aqui nós temos uma ligação, completamos com 3. Aqui nós temos 1, 2, 3 ligações, completamos com 1 hidrogênio. Aqui nós temos uma ligação, completamos com 3 hidrogênios. Então, ácido metilpropanoico. Temos aí os 2 produtos. Como nós vamos saber qual era o nosso reagente? Então, a reação é inversa, né? Aqui a gente vai localizar o nosso reagente. Nós sabemos que o grupo cetona, ele é formado de um carbono terciário. Então, nesse ponto aqui é que nós vamos conectar a nossa ligação dupla no nosso composto de origem. Então, C dupla no nosso composto de origem. Ele é um carbono que tem quem conectado a ele? CH3. Então,
Conecto aqui CH3. Quem está conectado a ele também? Outro CH3. O CH3 que nós vamos colocar aqui, ó. Aí vocês podem me perguntar, mas ele está secundário, professor, até então. Só que ele vai ficar terciário nesse ponto aqui agora. Nós vamos conectar o outro carbono, que é o carbono que vem lá do grupo ácido carboxílico. Ácido carboxílico é formado a partir de quem? A partir de um carbono do tipo secundário. E aí nós vamos chegar esse carbono, o carbono secundário. Então quem está conectado a ele? A ele está conectado o CH. Quem está conectado a esse CH1? CH3. Quem está conectado a esse CH também? Outro CH3. E aí nós temos o nosso produto final. Vamos para a nossa terceira questão. Foi pedido, durante a ozonólise do 3-metil-pente-2-eno, quais produtos serão obtidos? Então, novamente, nós temos aqui a ozonólise aparecendo. Terceira questão, ozonólise, lembrando a regrinha: carbono primário, aldeído; carbono secundário, aldeído; carbono terciário, cetona. Nós temos aí o nosso reagente, 3-metil-pente-2-eno. Então, como nós vamos montar a cadeia carbônica? Pegando o nome de trás para frente. Então, pente-2-eno, nós vamos ter 5 carbonos. 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente-2-eno, nós temos no carbono 2 uma ligação dupla. Carbono 1, 2, colocamos a ligação dupla. Sempre a ligação dupla vai ficar à frente do carbono, né? Então, carbono 1, 2, depois dele que a gente vai botar a dupla. 3-metil, nós vamos ter no carbono 3 o radical metil. Então, carbono 1, 2, 3, radical metil. Radical metil é só com um carbono. E agora nós completamos com os hidrogênios. Tem uma ligação, completamos com 3. Tem 2 ligações, completamos com 2. Aqui nós já temos as 4 ligações. Aqui nós temos 1, 2, 3, falta 1. Aqui nós temos 1, faltam 3. Aqui nós temos uma ligação, faltam 3. Identificando agora os nossos carbonos, aqui nós temos um carbono secundário, aqui nós temos um carbono terciário. Vamos ter então uma ligação dupla no composto todo, então vamos dividir em 2 partes, essa e essa. Carbono secundário, nós vamos ter a formação de um alceno na ozonólise. Então, o carbono secundário aqui no nosso produto, ó, lá ele estava secundário, né? Então formando o alceno, C dupla O. O hidrogênio que estava conectado ao carbono de forma reduzida, nós abrimos a ligação para ficar o hidrogênio da nossa carbonila. E aqui o outro CH3 que estava conectado a ele. Primeira parte. Segunda parte, nós vamos para o carbono terciário. Esse carbono terciário, na nossa regrinha, a gente forma a nossa cetona. Então, esse C estava com a ligação dupla conectada ao alceno, então dupla O. Agora, após a reação, C, o CH3 que estava conectado a ele, CH2 e finalizando com CH3. Esses são os nossos produtos. O produto do carbono secundário
nós temos o alceno. O produto do carbono terciário, nós temos a formação da cetona. Vamos para a nossa quarta questão. Quais produtos são obtidos nas reações abaixo? Na letra A, nós temos CH3 simples, CH3, dupla, CH simples, CH3. Observamos que o meio é um meio ácido, H2SO4. Hidrogênio no início, meio ácido. Aqui nós temos o nosso catalisador. H2SO4 não é oxidação branda, e sim oxidação enérgica. Então, na oxidação enérgica, nós temos a divisão do nosso alceno inicial. Então, CH3, como ele é um carbono terciário lá no alceno, então o carbono terciário formará cetona. E aí finalizamos o primeiro produto. Segundo produto, nós temos um carbono que é secundário. Carbono secundário, nós temos a formação do ácido carboxílico. Então, nesse ponto, o grupo carboxila. E aí finalizamos com CH3. Resposta da nossa letra A da quarta questão. Vamos para a nossa letra B. Nós temos H3C, simples CH3, dupla CH2. Nesse caso, o nosso meio é básico, NaOH. Finalizando com hidrogênio, nós temos base. Na letra B, nós temos o nosso alceno inicial. Observamos que o meio é um meio básico, pois finaliza com hidrogênio. E aqui nós temos só o nosso catalisador. Então, nós temos a oxidação que vai ser branda, já que o meio é básico. Nós não vamos dividir o composto, e sim vamos botar uma ligação simples, CH2OH, acrescentando uma hidroxila para carbono. Na nossa letra C, o que é que nós tínhamos? Aqui o nosso composto. Nós simplesmente vamos identificar cada tipo de carbono: carbono terciário, secundário, secundário e primário. Os carbonos da dupla identificados. Na nossa ozonólise, nós vamos ter carbono terciário formando cetona. Então, CH3, CH3, como ele estava antes. A dupla que estaria conectada no alceno, agora a gente coloca dupla O, que é para representar a nossa cetona. Primeiro produto. Segundo produto, nós vamos ter ele aparecendo entre ligações duplas. Esse carbono sendo secundário e o outro secundário também. Na ozonólise, carbono secundário forma aldeído. Então, nós temos um dialdeído, porque esse carbono tinha dupla. O hidrogênio que estava condensado com ele agora vai aparecer aqui aberto, formando a nossa carbonila do grupo aldeído. O outro carbono que também é secundário, o hidrogênio que estava conectado com ele, vamos abrir e temos aí a nossa carbonila representando o aldeído. O último carbono que apresenta a dupla, na ozonólise, também nós vamos ter formação de aldeído. CH2 com os hidrogênios condensados, um deles a gente abre para formar o nosso composto aldeído e o outro a gente deixa aberto também para ficar bem explícito qual produto nós temos. Quinta questão, associação das colunas. Fermentação acética, lembrando que ela acontece em presença de oxigênio, então ela é aeróbica.
aeróbica, qual foi o número que nós colocamos? Número 1. Lembre que esse caso é o que deve ser evitado quando nós guardamos o vinho, porque se deixarmos o vinho em contato com o oxigênio, ele vai sofrer uma nova fermentação, convertendo o álcool em vinagre.